Aqui, a aula da prof. Bom, vou começar aqui apresentando a prof, então, professora Ivanete. Já está aí com a gente um tempinho, Nígia Marinha. Prof, se quiser aí se apresentar e falar um pouquinho de sua trajetória, falar sobre a banca, a prova. Oi, Maria. Olá, futuros engenheiros da Petrobras. Tudo bem com vocês? Então, eu sou professora de língua portuguesa no Marinha e eu estou observando uma certa dúvida em relação ao curso de língua portuguesa que nós temos lá, que ele estaria voltado para a banca da Marinha, para o SMV. Então, olha, pessoal, eu vou abrir aqui o jogo com vocês. Esse curso é um curso que eu sempre trabalhei com concurseiros. Eu fui concurseira por muito tempo. Então, os meus concurseiros são aqueles pesados, Fundação Carlos Chagas, CESP UNB, Sesgran Rio, Getúlio Vargas, FGV. Então, com essa experiência de concurso, então eu consegui montar, e trabalhando muito assim, né, com vários e vários autores, eu montei uma didática para ensinar a língua portuguesa, pensando no quê? Pensando que a pessoa que tem curso superior e que vai fazer um concurso, ela não conhece o português de concurso. O português de concurso é outro. A língua portuguesa, na verdade, como diz o poeta, o português são dois, um que é o que nós usamos e o outro que é mistério, né? Que é esse português de concurso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, para que vocês, assim, não fiquem inseguros, o curso é voltado para o SMV, não, não, não. Esse curso, ele é montado e eu disponibilizei para o Marinha, um curso que serve para todos os concursos, todos, todos, todos. Eu digo assim, os concursos mais pesados. Vocês vão encontrar questões aí em outros concursos municipais que realmente são aqueles, após você estudar para essas bancas, vocês vão ver que aquilo realmente é fichinha. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar com vocês, primeiro meu nome, né? Sou Ivanete Rigo, não sei se eu falei para vocês isso, essa minha trajetória, formação, isso não vem ao caso, eu sou só uma professorinha, sou formada em letras, sou especialista em literatura, sou formada em direito, e alguns anos aí de trecho preparando o pessoal para concurso e fazendo concurso, tá? E aí, fui atrás e organizei essa estratégia, certo? Que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira coisa que todo concurseiro precisa tomar bastante cuidado é com o edital, certo? E eu vou compartilhar aqui com vocês o edital de vocês, porque o que acontece? É uma verdadeira armadilha. Na verdade, isso vale para as outras disciplinas também. É uma armadilha. O jeito como eles jogam os assuntos lá no edital, você começa, eu vou estudar esse aqui primeiro. Pronto, não vai dar certo. Porque estudar língua portuguesa, eu sempre uso as palavras do professor Mauro Ferreira, que é um gramático, né, de quem eu gosto muito. Você não constrói uma casa começando pelo telhado. Não é possível. Esse professor, ele é, inclusive, engenheiro civil. E aí, depois, ele fez letras, porque o cursinho onde ele trabalhava, sempre faltava ali professor de língua portuguesa, ele dava aula de matemática lá. Ele disse, tem que ter um jeito mais fácil de ensinar isso, não é possível. Tem que ter uma coisa, tem que ter uma lógica para as coisas, para as disciplinas ou para os conteúdos que vocês para os quais vocês se especializaram, vocês sabem que existe uma lógica. Para a língua portuguesa também existe uma lógica. Então, eu vou mostrar para vocês o edital de vocês e depois eu vou mostrar qual é o nosso quadro resumidor para vocês entenderem o que é que está e onde está. E por que é que esses editais são uma verdadeira armadilha para quem está começando a estudar. Isso vale para as outras disciplinas também, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, esse aqui é o edital de vocês. Olha que sacanagem, eles já começam aqui pela compreensão e interpretação de textos e gêneros variados, e aí eles jogam aqui reconhecimento de 33 tipos e gêneros textuais, né? Na nossa organização para estudos, a gente divide esse português em exatamente duas etapas, uma que é puramente gramatical e uma que é relacionada a texto, uma complementa a outra. Elas podem ser estudadas de maneira separada? Podem ser estudadas sim.
não há problema nisso. Já já eu mostro para vocês no quadro isso, como é que funciona. E aí, assim, ó, domínio da ortografia oficial. Aqui está lá só isso, tá? A ortografia oficial entra acentuação, ortografia, hífen, tá? E não está escrito hífen lá, e vai cair, né? Aí, depois da reforma ortográfica, esse hífen virou um inferninho, assim, na vida do concurseiro, um demôniozinho, tá? Aí, domínio dos mecanismos de coesão textual. Sabe o que é isso? A gente fala disso lá nos textos. Isso aqui são os pronomes, as conjunções, as preposições, as locuções conjuntivas. Então, é o estudo das palavras em classe. Já já mostra para vocês isso e vocês vão ter uma linha de raciocínio para vocês estudarem, entenderam? Isso significa que se vocês seguirem o nosso roteiro, vocês estarão contemplando todo esse edital aqui. Ah, e as questões específicas, porque a prova da CESP, a diferença que ela tem das outras, do CESP, né, e agora a Sebrasp, que ela tem, é que ela é extremamente trabalhosa, ela exige uma concentração muito maior do que das outras. São 25, geralmente, né, nesse caso de vocês, provavelmente será, né, serão 25 questões, 25 assertivas, em que a concentração é máxima. Então, vocês imaginem que nas outras provas, vamos ter ali 10, 15 questões, e cada questão tem 5 assertivas, né, para serem, 5 assertivas para serem analisadas, tá? Então, essa é a diferença, mas conteúdo é tudo igual, sabe? É um outro português, o português de concurso, né? E assim, olha, aqui abre uma brecha para eu falar, vocês são formados, vocês já têm um curso superior, e teoricamente essa formação básica, né, essas questões básicas de língua portuguesa, elas, né, né, teoricamente não seriam necessárias, porque você ficou na escola estudando 9 anos de língua portuguesa. O que foi que as bancas descobriram? Uma forma de eliminar candidato, tá? Língua portuguesa elimina candidato. Simples assim. Então, o que nós temos que fazer? Baixar a cabeça, e existem, assim, eu até chamo, né, aquelas aulas chamadas aulas da humildade, ali tem gente que, nossa, tem que aprender de novo ali o que é uma vogal, o que é semivogal, mas para que isso? Porque se você não souber isso, você não sabe separar as sílabas, mas para que separar as sílabas? Se você não souber separar as sílabas, você não sabe identificar a sílaba tônica. Para que identificar a sílaba tônica? Se não souber isso, você não pode ir para as regras de acentuação gráfica, tá? Para as regras que servem para contemplar a minoria, a menor quantidade de palavras da língua portuguesa. Nós temos no nosso vocabulário mais ou menos umas 400 mil palavras, 400 mil palavras, né? E aí a minoria recebe acento gráfico. E aí todo mundo, porque é muito difícil, muito cheio de regra, muito cheio. Não, isso está em toda a legislação. Regras existem sempre para quê? Para a minoria, tá? Então, continuando aqui, ó. Domínio dos mecanismos de coesão textual, conforme já tinha falado, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Tudo isso, tá? Para nós contemplarmos aqui, ó, hipônimos, hiperônimos, sinônimos, elementos catafóricos e anefóricos. São aquelas palavras que nós vamos usar para retomar palavras que já foram ditas ou antecipar aquelas que nós ainda vamos dizer. São os pronomes, as conjunções, as preposições. Então, é muito mais simples também do que isso que eles colocam no edital. E se você começa a procurar isso aqui para estudar sozinho, nossa, ou sozinha, você realmente, meu Deus, onde eu começo isso, né? E aí dá realmente aquela perda de tempo. Por isso que eu quero, né, a minha tentativa é a de dizer para vocês, vamos fazer essa sequência lógica, tá? Emprego de tempos e modos verbais, eu tenho que saber o que é um verbo, né? Que ele pertence a uma das classes gramaticais. E aqui, quando eu falo emprego de tempos e modos verbais, eu estou falando de flexão mesmo de verbo, sabe? É o verbo que você talvez não esteja acostumado a ouvir o tempo todo aí, que de repente vai aparecer para você identificar se está certo ou se está errado. Se você pode substituir por aquele verbo lá tranquilamente, entendeu? E às vezes, né? Então, por exemplo, o verbo requerer é um verbo que não deriva do verbo querer, tá? Então, não é eu requis, por exemplo, né? É mais ou menos assim. Domínio da estrutura morfossintática do período. Olha que nome, né? Bastante estressante aqui, né? Ai, meu Deus, eu não tinha colocado aqui no... Vamos lá, acho que vai ficar melhor. Desculpem. Domínio da estrutura morfossintática. Então, a morfológica, que é a classe gramatical,
e a sintática, que é a ordem, que é o que a palavra faz no texto, sabe? O que ela faz naquele lugar ali. Aquilo é um substantivo, mas está fazendo o que ali naquele lugar? Então, não se assustem com os nomes. Eu já vou mostrar para vocês como isso está de maneira bem simplificada. Emprego das classes de palavras, olha, para quê? São as flexões que eles querem saber aqui. Quando você vai empregar um pronome reto, quando você vai empregar um pronome oblíquo, quando você vai usar o plural, quando você vai usar o singular, e essa prova, essa banca pede muito para fazer as substituições, né? Posso tirar do singular para pôr no plural, posso tirar do plural para pôr no singular, vai mudar alguma coisa, não vai? Posso deixar a preposição, posso tirar a preposição, vai, entendem? Relações de coordenação entre orações e termos da oração. Isso aqui são os períodos compostos, porque período simples só tem um verbo, período composto tem mais de um verbo, e é quando nós vamos ver se as orações são coordenadas, ou seja, se elas estão em pé de igualdade. Para que estudar orações coordenadas e para que estudar orações subordinadas? Acreditem, pontuação. Esse é o objetivo. Não adianta dar uma aula de pontuação se não tiver essa noção aqui. Não posso dizer para vocês que a oração subordinada adverbial, ela é dependente, ela foi deslocada, ela está antes da principal, por isso eu preciso da vírgula aí, sabe? Como hoje mesmo fiz a análise dessa prova que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e vi que, né, eles gostam de brincar com essas coisas. Vi de novo, né, porque eu já sou acostumada com eles. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, para que nós possamos entender a crase. Até que aqui eles fizeram uma sequência bonitinha. Colocação dos pronomes átonos, e o que se chama colocação pronomial. Vocês vão encontrar com esse nome. Próclise, mesóclise, ênclise, e regras, e cai, eles adoram. Reescrita de frases e parágrafos do texto. São questões, eles adoram usar aquela, né? A frase ficaria com coerência e coesão se fosse reescrita da seguinte maneira, né? Então, aí eu tenho que saber o que é coerência, o que é coesão. Nós temos aula lá prontinha para vocês darem uma olhada, para vocês identificarem o que é isso bem certinho. Reescrita de frases e parágrafos, significação das palavras. Olha para onde eles foram jogar os homônimos, os parônimos e os sinônimos, né? Eu geralmente uso aqui, ó, junto com a ortografia, tá? Substituição de palavras ou de trechos do texto. Aqui é semântica, vocabulário. Isso aqui nós estamos, ó, lidando com a mesma coisa, hipônimos, hiperônimos, sinônimos. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Isso aqui é ordem direta e ordem inversa, né? Uso de sinal de pontuação. Reescrita de textos diferentes gêneros e níveis de formalidade. Aqui eles não falam, por exemplo, em discurso direto e discurso indireto. Não é uma coisa que eles costumam cobrar muito assim. Mas o reconhecimento do tipo de texto é fundamental. Na prova de hoje, por exemplo, que nós vamos ver, uma das primeiras assertivas ali é sobre a tese, né, que ele monta. Ora, a tese está em texto dissertativo, tá? Então, a minha proposta é a seguinte, ó. Esse aqui é o quadro resumidor da língua portuguesa de tudo que vocês viram lá no edital de vocês. Só que aqui está organizado de uma forma lógica, tá? Então, olha só, essa segunda parte que eu falei aí de texto, né, que entra pontuação, produção, vocabulário e semântica, compreensão, coesão, coerência, tudo, isso aqui está tudo relacionado a texto, tudo relacionado a texto. Essa parte toda aqui é a parte gramatical, que nós começamos assim, ó, humildemente pela fonologia e pela ortografia, nós vamos ver o que são letras, fonemas, vogais, semivogais, consoantes, né? A essa altura do campeonato, se eu perguntar para muitas pessoas, né, que voltaram a estudar agora, o que é uma vogal, tá? É possível que eu escute aí, né? Aí, ó, já vamos errar uma perguntinha aí, porque eu não perguntei, né? Quais são? Eu perguntei o que são as vogais, né? Aí nós vamos aqui para os encontros vocálicos, os encontros consonantais, os dígrafos, para chegar à formação da sílaba. Isso tudo aqui é para a formação da sílaba. Para que separar a sílaba? Para verificar a tonicidade, como eu falei antes. Para depois, então, nós vermos as regras de acentuação. Aí nós vamos estudar ortografia, significação das palavras, tá? E aí nós temos uma parte que não pede ali no edital de vocês, não está no edital de vocês, é o processo de formação das palavras e a estrutura da formação das palavras. Realmente isso não tem no edital de vocês. Então, não está no edital e ele não deu brecha em lugar nenhum. Aqui, ó, não há brecha em lugar algum, a não ser talvez alguma coisa em
em ortografia, mas não dá brecha para pegar estrutura e processos de formação das palavras. Então, pode deixar para estudar isso num outro momento, num outro, né? Talvez não seja necessário estudar. Aí, olha só, classes gramaticais. Como eu falei para vocês, são 400 mil palavras mais ou menos, tá? Essas 400 mil palavras mais ou menos, elas têm que entrar nessas 10 classes aqui. Não existe uma língua sem gramática e sem a organização dela, né, dessa língua em classes, assim. Então, nós temos essas 10 aqui que com certeza vocês reconhecem, já ouviram falar e tudo mais. O que que nós fazemos no nosso curso? Lá eles falam inflexões das classes gramaticais, emprego das classes gramaticais. Nós abrimos uma, eu costumo dizer que isso aqui são caixinhas, abrimos uma por uma dessas caixinhas aqui, tá? E vamos explorar o que é um artigo definido, um artigo indefinido. Acreditem, eles vão perguntar lá se a presença ou a ausência do artigo vai modificar o campo semântico, vai modificar a semântica, vai alterar o aspecto semântico, sintático. Então, o que nós queremos dizer com isso? Quando falamos em semântica, estamos falando em significado. Quando falamos em sintaxe, nós estamos falando em ordem. Quando nós estamos falando em morfologia, nós estamos falando aqui dessas classes gramaticais. Abrir uma por uma, que tal o verbo, o advérbio, a conjunção, preposição, interjeição, numeral. Então, é impossível seguir qualquer curso de língua portuguesa se não abrir essas caixinhas. Vocês imaginem que as palavras estão todas guardadas dentro dessas caixinhas e elas estão numa prateleira, tá? Então, elas não servem para nada lá dentro. E quando eu vou construir um texto, eu também não fico pensando, agora eu vou pegar um artigo, agora eu vou pegar um substantivo, agora eu vou pegar um adjetivo. Não, esse é um processo meio que mecânico, assim, né? Nós pegamos as palavras das classes gramaticais e organizamos a nossa frase, a nossa oração, o nosso período. E essa frase, essa oração, no caso, esse período, ele vai ter os chamados termos essenciais. O estudo disso é fundamental para entendermos a concordância verbal. E é fundamental nós entendermos essas classes gramaticais para nós fazermos a concordância nominal. E aí vamos para os termos integrantes. Ai, prof, não estou falando, né, objeto direto, objeto indireto, não fala disso de maneira direta lá. Não, só fala que, se inverter a ordem vai dar algum problema, não vai. Se tirar a preposição, vai dar problema ou não vai. Enfim, os termos acessórios, os termos isolados, a função do ser, que é uma pedra no sapato, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se eu retirar isso, o sujeito, vamos supor que eu esteja lá diante de uma oração que está na voz passiva sintética, se eu tirar esse ser, o que vai acontecer? Já vou ter uma oração com sujeito oculto ou com sujeito indeterminado, enfim. Concordância verbal, concordância nominal, conforme vocês viram lá no edital. A sintaxe do período composto, que são as orações coordenadas, as orações subordinadas, as orações mistas, né, o período composto por coordenação e subordinação, as funções do que e do se, esse que como pronome relativo, que representa termo antecedente, cai muito. Antes desse pronome vai preposição, não vai, isso vai, né, você vai ter que entender o que é regência para poder saber se vai ou se não vai preposição antes dele. Colocação pronominal, que não tem como você entender se você não souber o que são as palavras atrativas, tá? E é mais ou menos isso. Então, o nosso curso está organizado assim, do alicerce para o telhado. Posso entrar em qualquer etapa dessas aqui? Pode entrar sim, desde que você se garanta aí, não. Deixa eu retroagir porque eu não estou entendendo isso, né? Então, os meus alunos, eles já sabem, os meus concurseiros já sabem. Eu sempre mostro esse quadro e digo, por onde você quer começar? Por onde você quer começar o estudo? E isso não demora tanto tempo. Vamos supor que eu resolva começar aqui, né, bem da aula da humildade ali. Gente, isso não é tanto tempo assim, sabe? E outra coisa, né, que a gente precisa considerar, é um concurso, se você se propõe a fazer um concurso para ganhar um salário, né, que, convenhamos, é um salário muito legal, você vai aí, na verdade, esse concurso, ele veio, eu até fiquei bem surpresa quando eu soube, né, da existência dele, que foi agora, né, bem recente, assim, foi um auê no país todo em torno deste concurso. É uma grande oportunidade, porque, né, fala-se, inclusive, em privatização dessa estatal, imaginem só. Ou é agora, né, ou vai saber, né? Então,
você estuda língua portuguesa desse jeito aqui, e você está pronto para qualquer concurso. Não deu esse? Não tem problema, vou partir lá para a perícia da Polícia Federal, vou partir para Policial Federal, PRF, vou partir para Receita, porque este português aqui contempla a magistratura, contempla o Ministério Público, contempla a auditoria, contempla essas bancas. Nós organizamos o material de maneira que vocês consigam entender. Ah, e aí? Estou lá estudando, estou com dúvidas. Ah, podem me chamar lá no Telegram que eu vou tentar ajudar vocês, sempre que vocês tiverem dúvida. A partir de segunda-feira estarei lá, e não estranhem se eu responder às 2 da manhã, às 3 da manhã, porque eu tenho insônia. E aí eu acordo e até pegar no sono de novo, fico lá respondendo. Então, não vão estranhar isso, por favor, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem. E é isso, tá? Baixar a cabeça e estudar. Trabalho 8 horas por dia, vou estudar mais 8 horas. Gente, esse é um período, são 60 dias, que vocês vão dizer para todos os amigos, para os parentes, para todo mundo. Não contem comigo. Eu vou ficar aqui, vou sair 1 ou 2 vezes por semana para dar uma corridinha, uma caminhada. Não vai ter shopping, não vai ter festinha, não vai. Eu vou demandar toda a minha energia para isso. Se deu, deu. Se não deu, eu já adquiri uma grande bagagem para continuar no próximo concurso. E aí, quando vocês estudarem 16 horas por dia e todo mundo ficar dizendo, ah, o outro lá está estudando, imagina, como eu tenho, eu gosto sempre de lembrar a história de um rapaz que é juiz trabalhista, e aí era sábado à noite, a galera chamando para fazer festa, e ele estudando. E aí tá aí, né? Hoje ele é juiz trabalhista e a outra galera continua fazendo festa, né? E ele falou, só que agora eu posso fazer as minhas festas com eles, né? De outro jeito, né? Numa outra condição. E depois disso é perigoso alguém dizer, né? Quando vocês passarem, alguém dizer que vocês tiveram sorte. Não se assustem com isso. Nossa, que sortudo, passou no concurso, né? A minha sorte sempre começou, nossa, nunca teve hora, né? A minha sorte, nem essa sorte de vocês aí de passar. Mas é demandar energia, é estudar, e como eu disse, uma vez que você tomou a decisão, vocês vão largar para lá realmente festinha, vocês vão se concentrar nisso. Vamos fazer bem direitinho o cronograma de língua portuguesa, vocês vão chegar perto do gabarito, ou então gabaritar a prova, se Deus quiser, garantir aí os pontos. Eu vou dar umas dicas para vocês em relação à prova também, tá? Sobre a prova, especificamente, né, Sebrasp, tá? Nós vamos partir agora para falar especificamente sobre isso. Mas eu queria muito que vocês entendessem que o que está lá no edital de vocês é isso aqui, às vezes com outro nome. As pessoas que não estão sendo orientadas, elas vão desesperadas procurar por aqueles conteúdos, e elas não vão conseguir entender, não vão conseguir se organizar, não vão conseguir fazer uma sequência de estudos, certo? Então, ao mesmo tempo, e assim, né, ao mesmo tempo que vocês vão estudar essa sequência lógica de língua portuguesa, é claro que eu estou falando de quem está começando agora, tem gente que já estuda há algum tempo, que realmente pode ir para dúvida específica, nossa, que show, super, super bacana isso. Mas a ideia é contemplar aí todo o edital dessa maneira, sabe? Do alicerce para o telhado, tá? Ó, por exemplo, eu não vi no edital de vocês funções da linguagem e também não vi variação linguística. Eu também não vi tipos de discurso e não vi figuras de linguagem. Isso aqui, então, né, não está lá no edital, eu não falei para vocês, e se eventualmente, né, vocês tiverem dúvida ainda, é só perguntar que nós vamos falando sobre isso. Então, o curso foi organizado lá só para esse... Não, o curso de língua portuguesa está lá disponível na plataforma, né? Volta e meia falamos um pouco de forma mais insistente aí na banca da Marinha, mas isso não significa que vocês não possam estudar por aquele material e por aquela sequência, tá bem? Muito. Vamos lá, então, para a nossa prova, né? Daí eu já vamos começar aqui, que já fomos longe nesse nosso horário aqui. Vamos ver se... Olha, aqui nós já começamos, então, com a prova de 2007. Por que nós separamos essa prova? Porque foi a última que foi aplicada pelo CESP, né, no padrão CESP, que agora é o Sebrasp. As outras provas foram aplicadas pela Sesgran Rio.
Então, fiz algumas adaptações, inclusive aqui na parte de língua portuguesa, porque foi antes do acordo, né? E eu vou comentar com vocês onde foram feitas as adaptações. Ali na palavra ideia, na palavra prosopopeia, epopeia, enfim, né? E aí, só sobre esse acordo aí, para vocês também ficarem bem tranquilos, todo mundo fez um auê em torno desse acordo, tá? Das 400 mil palavras que nós temos na língua portuguesa, foram modificadas mil e poucas palavras, né? Dessas palavras que volta e meia, né? Muito raramente, talvez vocês usem. E acreditem, a maior bagunça que eles puderam fazer foi lá na questão do hífen. O resto, trema ninguém usava mais mesmo. Eu já não usava mais o trema, tá? O acento ali na ideia, na epopeia, no ditongo aberto ali na posição paroxítona, foi legal, já me acostumei com a ideia, tá tudo bem. Agora, o estrago mesmo foi ali no hífen, sabe? Que foi, assim, ilógico, completamente irracional. Não é, eu digo para os meus alunos que estão se preparando para os concursos, não tentem entender, aceitem que dói menos e vão levando. E vão levando, e vão estudando, vão vendo aí as palavras que causam, que suscitam mais dúvidas. Claro, né? Se conseguir memorizando uma que outra regrinha, melhor. Mas, assim, ó, foge a compreensão o que eles fizeram com o hífen. Foge a compreensão, tá? Felizmente, nessa prova não tinha nenhuma questão de hífen, né? Por quê? Porque foi antes do acordo. Agora, depois do acordo, eles resolveram usar isso como arma, né? E aí, acreditem, é uma arma que derruba muita gente. Bom, antes de começarmos a falar sobre a prova ainda, eu quero falar sobre uma questão prática mesmo, que recomendo para os meus concurseiros, e eu, como concurseira, aprendi com prova, né, da Sebrasp, prova do CESP. Só assinalem se vocês tiverem muita certeza. Só marquem certo ou errado se vocês tiverem muita certeza. Eu tenho alunos que passaram fazendo 50% da prova. Só. Com um monte de questões sem assinalar. Porque cada vez que você assinala uma errada, você perde uma certa. É uma conta fácil de ser feita. Então, se tiver muita certeza que está certo, né, de que está certo ou de que está errado, assinalem. Se não, não assinalem, deixem sem resposta. Como é que nós fazemos para resistir à tentação de não chutar? Treino. Muito treino, porque você, né, volta ali para a questão, mas meu Deus, eu podia garantir, mas eu poderia garantir mais um pontinho aqui. Treinem isso. Só assinalem se vocês tiverem muita certeza da questão, tá? Então, vamos começar com a nossa prova aqui. Nós não sabemos como é que vai ser a da Petrobras, nós temos a próxima, né? Nós temos uma noção, né? Porque por causa do Sebrasp e do estilo do Sebrasp, que é o antigo CESP. Então, vamos lá. Não vou conseguir fazer essa prova sem ler o texto. Outra coisa, sobre texto. Eu sei que tem uma galera aí que faz aula, inclusive, né, tem até propaganda. Olha, vou te ensinar como é que você pode ganhar tempo e fazer as questões de interpretação de texto sem ler o texto. Meu Deus do céu! Eu não sei de onde foi ou como é que se faz isso. Gente, o texto está na prova com um propósito, para que você o leia. E a minha primeira dica é: leia de maneira ativa, reflexiva e crítica. Isso significa ir e voltar do texto até que ele faça parte de você de verdade. Não é aquela leitura que você passa os olhos e deu. Você depois vai poder passar os olhos pelo texto, porque você vai ter que voltar muitas vezes para ele para responder as questões. Agora, entender esse texto, deixar que esse texto faça parte de você, é extremamente importante. Não é perder tempo, muito pelo contrário, é ganhar tempo. Então, usem esse tempo lendo mesmo e assim, ó, e aproveitando, né, saboreando o texto. Na pior das hipóteses, você vai aprender alguma coisa, né, em relação ao texto que está ali, certo? Então, nada de fazer prova. As questões de interpretação, elas são feitas como uma forma de armadilha mesmo para quem não lê o texto. Nós usamos, né, quem elabora a questão de interpretação, elabora usando o quê? A extrapolação, a redução ou a contradição.
Porque você vai ver uma coisa muito parecida com o que está no texto ali na assertiva, mas ou é além do que está no texto, ou é o contrário do que está no texto, ou é um aspecto muito menor do que está no texto. Então, eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, que é do professor Evanildo Bechara, e ele mesmo faz esse comentário, né? Tem que evitar essas armadilhas aí na parte de interpretação. É impossível você ir para um texto de fazer interpretação sem que você o leia, sem que ele faça parte de você. Sabe quando você lê um horóscopo? E aí você lê o horóscopo, tô ali lendo, olha, seu número de sorte é o 5. Você não vai pensar muito se tiver que assinalar alguma coisa ali, né? Se tiver que escolher algum número, você vai ser o número 5, né? Uma pessoa que está próxima de você pode se mostrar um pouco mais interessada. Pronto, você já aguça todos os sentidos, entende? É a leitura que nós chamamos de leitura meio vadia, assim, que justamente tem que ser a leitura que a gente faz aqui, né? Tantos textos vocês recebem ali no WhatsApp e vocês se empolgam em ler, né? E aí não vai agora demandar energia para um texto, 2 textos, 3 textos que estão ali na prova. Você está apostando alguns dias da sua vida, né, nesse concurso, e pense que vai mudar a sua vida completamente, né? Já pensou? Não é hora para você passar os olhos, não. Então foi. O aumento do controle, temos que considerar a época que isso aqui foi produzido, né? A prova de 2007, mas nem por isso deixa de ser interessante. O controle do aumento e do uso por parte do homem da energia contida nos combustíveis fósseis abundantes e baratos foi determinante para as transformações econômicas, sociais, tecnológicas e, felizmente, ou melhor, infelizmente, ambientais. A CESP, né, o CESP, o SEBRASP, adora isso aqui, ó. E eles adoram perguntar se isso aqui pode ser substituído, trocado por outra, ou uma palavra no lugar, ou então usar um ponto, né, que vem ocorrendo desde a Revolução Industrial. Dentre as consequências ambientais do processo de industrialização e do inerente e progressivo consumo de combustíveis fósseis, leia-se energia, né, destaca-se o aumento da contaminação do ar por gases e material particulado provenientes justamente da queima desses combustíveis. Eu não vou adiante para nós não usarmos todo o nosso tempo. Quero falar um pouquinho sobre isso. Ó. Eles usam marcar aqui, ó, as linhas, né, como referência, para que vocês possam se localizar na hora de voltar para o texto, tá? Então, foi lá. Julgue os itens, ou seguintes itens, a respeito do texto acima. Para demonstrar sua tese, por onde eu tenho tese? Em texto dissertativo. Então, ele formula como é que eu tenho tese num texto dissertativo? Lá no começo do texto. E aí ele usa argumentos e depois ele reforça essa tese para fechar o texto. Então, para demonstrar sua tese, ou seja, a argumentação dele, né? O autor indica haver mais consequências ambientais do processo de industrialização do que aquelas que ele enumera. Bom, quando eu falo em interpretação, são coisas que eu vou inferir a respeito do texto. Isso é certo, lá no último parágrafo ele deixa isso bem claro. Quem fez uma leitura aí no texto sabe que nós estamos falando de uma coisa que é certa, sim, tá? E essas palavras estão lá no texto? Não, elas não estão. Se você não leu o texto, se você não deixou o texto fazer parte de você, você não vai conseguir inferir isso. De jeito nenhum. É uma certeza, é uma questão que você vai perder porque você não se predispôs a ler o texto de maneira total e íntegra. Ou de como deve ser feita, né? Ativa, reflexiva e crítica. 2. Aí sim, a gente parte para umas questõezinhas mais trabalhosas, ó. Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual. E aqui eu já digo para vocês, uma das primeiras aulas que vocês podem assistir depois ali da aula da humildade, de fonologia, é a aula de coesão e coerência, para ver o que é realmente isso, tá? A coerência, o que é ser coerente? É você manter a sua opinião, você não pode trocar de ideia no meio do caminho, né? E aí, quando eu falo em coesão, são os pontos que eu uso para ordenar essas ideias que devem estar, né, de acordo com a minha tese e com a minha conclusão. Preserva-se, então, a correção gramatical e a coerência textual ao se empregar as transformações econômicas, sociais, tecnológicas, tracinho, e, infelizmente, ambientais no singular. Errado, não se preserva, não. Teria que mudar o verbo,
Quer ver uma coisa? Vamos voltar lá, ó. Ó, o aumento do controle do preço, tá, foi determinante para as transformações econômicas, sociais, tecnológicas e, infelizmente, ambientais que vêm ocorrendo. Isso aqui está no plural, por quê? Porque nós temos os núcleos aqui, né, que estão no plural. Então, a perguntinha que se tem lá é essa, ó. Se eu puser isso no singular, eu vou preservar a correção gramatical e a coerência textual? Eu já vou aí, né, e tá lá na oração seguinte, né? De jeito nenhum, aquele verbo tem que ficar no singular também. Então, é claro que está errada essa assertiva. Na linha 9, a oração entre travessões. Leia-se energia. Então, é a hora de nós irmos lá para o texto, linha 9. Muito bem, vou me localizar aqui. Eu estou fazendo como se vocês estivessem fazendo a prova, tá? Já já a gente vai fazer isso um pouco mais rápido, né? Dentre as consequências ambientais do processo de industrialização e do inerente e progressivo consumo de combustíveis fósseis, leia-se energia, né? Aqui entre esses tracinhos, tá? Explica como deve ser entendida a expressão combustíveis fósseis. Sim, combustíveis fósseis, leia-se energia. Ele está, né, ordenando aí, é a mesma coisa, né? Combustível fóssil, muita gente não conhece, mas energia é mais fácil. E a vírgula após o segundo travessão é empregada para se destacar uma circunstância deslocada para o início do período. Está certo. A oração que introduz... Oi? Ai, desculpa, eles estão perguntando se é coerência textual, se ela não se preserva. Em qual? Nessa... Na 2, eu acho. Não, porque a partir do momento que você tem singular e tem plural, e assim, ó, você tem que analisar a assertiva de maneira completa, né? Porque, né, a correção gramatical e a coerência, não adianta, ou são as duas, ou não pode, né? Nem vou atrás. Reforcei a ideia aqui da coerência, porque é uma coisa que eles vão ver muito aqui, né? Os alunos vão ver muito, coerência, coerência. Então, acho interessante ir lá para a aula de coerência e coesão, sim, tá? Voltando, então, na linha 9, a oração entre travessões, leia-se energia, explica como deve ser entendida a expressão combustíveis fósseis. Ok. E a vírgula após o segundo travessão é empregada para se destacar uma circunstância deslocada do período. Então, isso aqui é oração subordinada adverbial, ou isso aqui é advérbio, né? Porque o que nós temos como regra, né? A estrutura reta é sujeito, predicado, complementos. Vamos traduzir isso. Fato, circunstância. Fato, circunstância. A circunstância sempre vem depois. Quando a circunstância vem no lugar certo, que é depois do fato, nós não precisamos de vírgula. Agora, quando eu resolvo trazer a circunstância para antes do fato, eu preciso pôr vírgula, porque eu desloquei, né? Na verdade, assim, um critério para a utilização da vírgula é justamente esse, quando você pode trocar do lugar em que deveria estar a expressão, e aí você vai tirar essa expressão de onde ela deveria estar, entre vírgulas para outro lugar, tá bem? Então, vamos voltar aqui, olha. Destaca-se o aumento da contaminação do ar por gases e material particulado provenientes justamente da queima desses combustíveis. A ordem direta começaria por destaca-se, né? E o uso da vírgula não seria necessário. Destaca-se onde? Aqui o início, ó, dentre as consequências ambientais do processo de industrialização e do inerente. Então, vamos supor que eu começasse com isso aqui. Aí eu não precisaria de vírgula. Começo aqui no lugar do período aqui, tá vendo? Isso aqui é a circunstância, por isso que tem uma vírgula depois. Então, se eu começar com isso aqui e jogar esse dentro aqui para depois, eu não preciso da vírgula. Simples assim, tá? Então, está certo. À medida em que eles forem tendo dúvidas, por favor, pode interromper e perguntando. Eles pediram para retomar na 1. Eu vou tentar, tá, pessoal? Eu vou autorizar vocês se desmutarem se vocês quiserem pedir para a professora, mas se começar a ficar muita interferência, aí só pelo chat, tá? Mas eles pediram para você retornar um pouquinho ali na 1. Partiu, então, vamos voltar para 1. Vamos lá. Opa! Aí, assertiva 1. Para demonstrar sua tese, o autor indica haver mais consequências ambientais do processo de industrialização e do que aquelas que enumera. Qual é a dúvida? Isso não está escrito lá, isso é inferência.
Quem leu o Professora, texto... tudo bem? Oi, Quem está falando Thales, aqui é tudo o bem? Thales. Diga lá. Tudo Oi, Thales. ótimo. É porque você citou o seguinte, naquele primeiro parágrafo, ele não estava fazendo alusão do que ele está dizendo. Você disse que no final do texto estava sendo levado em consideração isso. E nesse momento eu fiquei em dúvida. Aí, se você puder explicar direitinho, por É que favor, assim, porque eu me Thales, perdi. tá, eu acho que talvez eu realmente não tenha me feito entender. Eu estava explicando que a estrutura de um texto dissertativo é essa: você monta a tese, você usa os argumentos e geralmente no fim você faz a comprovação dessa tese. Pode não ser necessariamente esse estilo que a pessoa que fez o texto tenha usado. Nós teríamos que voltar lá para o texto e ver isso novamente. Não sei se eu te ajudo com essa resposta ou você quer que a gente analise o texto inteiro de novo, Thales. Tudo bem para você? Tudo bem. Tá certo. Não estou me esquivando da resposta, não. Estou pensando nas outras tantas assertivas para nós analisarmos ainda hoje. Eu não gostaria de deixar pela metade esse trabalho, tá bom? Qualquer Até coisa se tiver também... alguma dúvida. Isso, pode falar. Qualquer coisa também, se alguma dúvida ainda ficar a respeito dessa correção aqui, né, dessa questão um pouco mais técnica, a partir de segunda-feira, né, Maria, que nós vamos lá, que eu estarei lá já no Telegram, já estou no grupo de vocês, mas então já vai ser aberto, né, para vocês me chamarem quanto quiserem, a hora que quiserem, tá bem? E aí vai ficar um pouco mais fácil. Vamos então aqui para o 4, né, para o item 4. Nos processos eu quero dizer a vocês também, eu falei para a Maria antes, quando eu fui fazer essa prova hoje, eu errei uma questão. E eu fiquei muito, muito brava. Quando eu fui conferir o gabarito, eu quase tive um chilique, tá? Depois, se eu me lembrar qual delas foi, eu até comento com vocês. Sabe por que que eu errei? Porque eu fui responder coisas aqui no Telegram para o SMB, eu me desconcentrei. Essa prova é muito trabalhosa. Eu me desconcentrei e errei o comando da questão. Fiquei muito, muito, muito brava. Então, para dizer que pode acontecer com qualquer um, tá? Nos processos de coesão textual, a coesão agora, a expressão "este fenômeno" retoma a ideia de aumento da contaminação do ar por gases e material particulado. Olha, está errado. Este fenômeno se refere ao efeito estufa, lá da linha 13, né? Inclusive, eu preciso falar com vocês sobre este aqui, porque esse aqui é um elemento anafórico que não deveria ser este, deveria ser esse, né? Então, já dá para arrumar uma encrenca aqui. Mas a questão é que ele está falando que este fenômeno, né, retoma a ideia de aumento da contaminação do ar por gases e material particulado. Não, ele se refere ao efeito estufa, né? É isso. Então, está errada a 4. Questão número 5. Preservam-se a coerência da argumentação e a correção gramatical. Já né, num punhado, assim, duas de uma vez só, do texto, ao se substituir que este fenômeno não seja por este fenômeno não ser. Perfeitamente possível. Nós vamos pegar lá, olha, por este fenômeno não ser. Vamos voltar lá para a linha, a referência 14 e 15, quer ver? Ou querem ver, né? Destaca-se o aumento, cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra independentemente da ação do homem. É importante que este fenômeno não seja visto. Eu posso fazer a substituição aqui, então, olha, que este fenômeno, é importante este fenômeno não ser, tranquilo, posso fazer essa substituição, sim. Isso está tranquilo. E às vezes é tão fácil que a gente fica inseguro. Nossa, será que é fácil mesmo? Eu estou vendo isso mesmo fácil desse jeito? Que, né, bate aquela insegurança, tá? Fica uma oração reduzida, no caso, né? Ali ela está desenvolvida com conjunção integrante, e aí nós vamos ter uma oração reduzida de infinitivo. 6. Ficam preservadas a coerência textual e a correção gramatical do texto ao se substituir o sinal de 2 pontos depois de problema pela conjunção pois, precedida de vírgula, lá na linha 15, na referência 15, desculpa. Vamos lá, ó. Referência 15. É importante que este fenômeno não seja visto como problema. Ponto. Vamos supor que a gente coloque vírgula aqui, né? Vírgula, pois o efeito estufa, ou sem o efeito estufa, o Sol não conseguiria. Gente, o pois é conclusivo, né? Então, nossa, não posso nem pensar em fazer essa substituição, tá? Lá no item 6.
Perdão, desculpa. Ao se substituir o sinal, acho que eu fiz a confusão aqui nos itens. Desculpa. Ficam preservadas a coerência textual e a correção gramatical do texto ao se substituir o sinal de 2 pontos, depois de problema, pela conjunção pois, precedida e seguida de vírgula. Vamos voltar lá de novo para o item 6, desculpa, lá na referência 15, eu me perdi aqui um pouquinho. É importante que este fenômeno não seja visto como um problema, vírgula, pois sem o efeito estufa, o Sol não conseguiria aquecer a Terra o suficiente para que ela fosse habitável. Eu tenho isso aqui como certo, tá? Que fecha lá com o gabarito. Meio... Alguma perguntinha aí? Não, só um detalhezinho. Só pode colocar certo e errado agora nas próximas questões, para o pessoal identificando? Um Czinho ou um E? Tá bom, para ficar mais fácil, tá bom. Uhum. Professora. Oiê. É o João Vitor, tá falando, tudo bem? Tudo bem. Ele fala antes e depois da vírgula. Eu não entendi a necessidade dessa vírgula após o pois. E eu tô achando que foi justamente essa questão que me deu estresse hoje, que eu acabei não analisando inteiro. E eu acho que foi ela que me deu o estresse aqui, tá me deixando nervosa. Foi a questão que eu errei, porque ela tá aqui nas minhas anotações, tá aqui como certo, mas eu acho que foi essa que eu cometi o erro. Eu quero pedir desculpas, e assim, olha, eu tenho humildade suficiente para reconhecer erro meu, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o item 6, ficam preservadas a coerência textual. Agora eu vou me concentrar e a correção gramatical do texto, ao se substituir o sinal de 2 pontos, depois de problema, né, pela conjunção pois, precedida e seguida de vírgula. Então, vamos voltar lá. Vamos fazer. Na referência 15. Cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra independentemente da ação do homem. É importante que este fenômeno não seja visto como um problema, vírgula, pois, vírgula, sem o efeito estufa, o Sol não conseguiria aquecer a Terra. Foi aqui mesmo que eu me perdi. Isso aqui está errado, tá? Não vai poder colocar aí vírgula antes e depois do pois, não, de jeito nenhum, tá? Não tem como. Aí antes até, né, a gente pode pensar aí o Sol não conseguiria aquecer a Terra o suficiente para que ele fosse habitado. Pensar num elemento conclusivo aí, mas não com vírgula depois, não, tá? Ainda vou voltar para essa questão aqui uma hora aí depois que terminar a live, eu vou voltar para ela, que eu não estou engolindo ela direito, não. Foi essa aqui que me torturou a vida. Questão número 7. Então, a mudança de... Peço desculpas por isso para vocês. Não pensem que eu não sei. Eu sei, eu só me perco de vez em quando. A mudança de posição do pronome átono em fala-se para antes do verbo desrespeitaria as regras de colocação pronominal da norma culta brasileira. Que questão capciosa. Vamos voltar lá para a referência 20, quer ver? A mudança climática coloca em questão os padrões de produção e consumo hoje vigentes. Atualmente, isso aqui é um advérbio, tá? E aí que nós temos o pronome, ó. O advérbio é uma palavra atrativa, tá? Então, se eu colocar esse C para cá, atualmente se fala muito em descarbonizar a matriz energética, eu vou ter correção, sim, vai estar absolutamente correto, tá? Então, por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra que nós vamos chamar de palavra atrativa, tá? Vamos voltar lá para... Então, o que nós vamos dizer? Ele tá perguntando, estou falando, me desconcentrei. Desculpa. A mudança de posição em fala-se para antes do verbo desrespeitaria as regras de colocação pronominal? Não desrespeitaria. Então, isso aqui está o quê? Errado. Não desrespeitaria. Pronto, já me centrei de novo aqui. Questão Professora? 8. Oiê. Oi, boa noite. O Paulo que está falando. Oi, Paulo. Você falou sobre palavra atrativa. Poderia explicar um pouco mais sobre essa atratividade? Isso, Paulo. Quais tipos de palavras que podem ser atrativas? Olha só, Paulo, elas são peçonhentinhas, mas são fáceis de resolver, tá?
Quando você for estudar esse tópico, você aprende lá em colocação pronominal. Esses pronomes oblíquos, eles são colocados antes, no meio ou depois dos pronomes, que é o que nós vamos chamar de próclise, mesóclise ou ênclise. O lugar desse pronome é depois do verbo. Ele só vem para antes do verbo, ou ele vai parar lá no meio do verbo por algum motivo. Para ele vir para antes do verbo, ele vem justamente por alguma palavra que vai atraí-lo. Que palavras são essas? Os advérbios, os pronomes, e aqui eu já vou, né, passar uma régua aqui para ir facilitando a vida de vocês, que é a palavra que. Não interessa se é conjunção integrante, não interessa se é pronome relativo, o que é atrativo. Ele puxa pronome para antes do verbo. Outras palavras também atrativas. Todas as palavras de sentido negativo. Então, eu não preciso nem ficar assim memorizando advérbio de negação, ou então pronome indefinido, ninguém. Tudo que lembrar, né, que for negativo, é também atrativo. Isso generalizando muito, tá, Paulo? Então, aí teria que dar uma olhadinha, né? Ou então nas nossas lives aí nós vamos falando mais especificamente, porque nós vamos ter lives, Maria Luísa me corrija, mas eu acho que é a partir do dia 16, Maria, é isso? E aí nós vamos tirando essas dúvidas mais pontuais, assim, por quê? Porque nós vamos fazer as nossas aulas, eu vou mandar listinha de exercício para vocês, né? O tópico hoje da aula vai ser colocação pronominal, isso e isso. E aí, então, a gente já vai apresentando as regrinhas também, tá bom? Mas essas são as palavras atrativas de início, tá, Paulo? Obrigado. Nada, querida, é só chamar. Professora? Quem mais? Vanessa? Sou eu. Boa noite. Boa noite. Seguinte, sobre o si aqui, eu queria um exemplo que fosse ao contrário, no caso, que a palavra não chamasse, no caso, se a gente mudasse, estaria errado. A senhora teria um exemplo para ilustrar? Aqui da colocação pronominal? Ou não? Desculpa, eu acho que eu perdi a parte do início, eu não ouvi direito o que você falou no início, Vanessa. Você poderia, por gentileza, repetir? Sobre o si. Aqui fala-se, né? Sobre o se, esse aqui? O si, isso, sobre o si. Porque a senhora falou que existem classes gramaticais que chamam esse si para a gente colocar ele, trocar de ordem, né? Colocar na frente, no caso. A senhora teria, por exemplo, um exemplo de uma frase onde esse si não poderia ser trocado, invertido? Bom, olha, quando eu começo um período, por exemplo, eu não posso começar com esse se de jeito nenhum. Então, eu não posso dizer... se espera que ele chegue logo. Eu tenho que começar aí com espera-se que ele chegue logo. É uma regra da colocação pronominal. Na verdade, não precisa ser só o se, pode ser qualquer outro pronome oblíquo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Quando você diz assim para a pessoa, eu te amo, te amo, te amo. Você não diz eu te amo, você diz te amo, te amo, te amo. Né? Tá errado. Não pode começar a frase pelo te. Tem que ser amo, te amo, te amo. Agora, se você disser eu te amo, aí tá certo, porque o eu, que é o pronome pessoal, atraiu o pronome oblíquo para antes do verbo, tá? Então, não se começa período de jeito nenhum com o pronome, não existe essa possibilidade. E aí nós vamos ver, assim, né, um pouco mais a fundo isso, estudando e depois fazendo alguns exercícios, que nós vamos ter lá as chamadas locuções verbais, a impossibilidade de ir para depois do verbo, que é o caso do verbo no particípio das locuções verbais, de jeito nenhum se coloca depois do particípio, tá? É que a ideia aqui não seria exatamente essa de, né, a ideia era corrigir uma prova mesmo, então eu não trouxe, assim, slides específicos sobre colocação pronominal logo em seguida, mas quando eu estiver dando aula para vocês, cada assunto desses aqui, por exemplo, esse é colocação pronominal, tá? Em seguida a questão, nós já entramos com uma explicação mais técnica, né? E aí as outras regras, as demais regras, e o que abrange aquele determinado conteúdo ali, tá bem? Mas eu não trouxe nessa aula aqui especificamente, eu me preparei só para corrigir a prova mesmo, tá? Mas podem perguntar, né? Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Tudo bem, Vanessa? Tudo sim, obrigada, viu? Nada. Professora, Oi, no caso desse, como o advérbio ele atrai esse pronome, então quer dizer que no texto está errado? Boa pergunta, Renato. Boa pergunta.
Sim, ele atrai, lá no texto ele está errado. Na verdade, é assim, ó, alguns gramáticos dizem o seguinte: se for um advérbio curto, né, não precisa usar sinal de pontuação, não precisa usar, né, ponto vírgula, então alguns defendem até essa possibilidade lá. Mas do ponto de vista gramatical, lá no texto ele está errado, tá? Por isso que colocando ele antes vai ficar melhor, vai ficar, né, mais certo. Tá bom? Obrigado. Foi uma ótima pergunta, Renato. Sabe que eu tinha até pensado em falar isso e não me lembrava mais. Que bom que você tocou no assunto. Item 8, então. A presença da preposição no termo em aumentar é gramaticalmente opcional, mas tem a função de evitar ambiguidade por marcar a relação de paralelismo entre as ideias introduzidas por descarbonizar e aumentar. Nossa, é muito capciosa essa questão aqui. Tá certo, isso aqui está certo, mas vamos lá, vamos ver por quê, ó. Eu posso tirar o em, mas eu quebraria o paralelismo, ou seja, a sintonia, tá? Do fala-se em descarbonizar, por exemplo. Retirando, vamos voltar lá para o texto, que é na referência número 22. Vamos lá. Ó. Aqui, ó, fala-se muito em descarbonizar a matriz energética, isto é, em aumentar. Então, o que eu tenho? Eu tenho um paralelismo aqui, fala-se em e fala-se em. O que acontece? Ele está sugerindo ali, né? Se eu retirar aquele em, haveria ambiguidade, pois daí aumentar não vai ser mais fala-se em aumentar. Aumentar seria remetido a descarbonizar. Olha que capcioso, né? E não a fala-se em. Pensem só. Então, essa questão aí, né? Olha, a presença da preposição no termo em aumento é gramaticalmente opcional, mas tem a função de evitar a ambiguidade. Eu posso até retirar, mas ela tem essa função aí, para marcar a relação de paralelismo entre as ideias por descarbonizar e aumentar. Isso mesmo. Questão seguinte é mais um texto, daí para a gente agilizar um pouquinho, eu vou passar ele meio rapidinho, após os 2 choques de preço do petróleo, problemas ligados ao desequilíbrio, ó, só para falar aí da circunstância, né, ó, problemas ligados ao desequilíbrio do balanço de pagamentos e à garantia do suprimento de energia levaram à formulação de uma política energética cujos objetivos centrais eram a conservação de energia, o aumento da produção nacional do petróleo e da eletricidade, a substituição de derivados de petróleo, tal e tal, tal. Acreditem vocês ou não, o lugar desta oração aqui seria aqui, ó, na ordem direta. Então, quando eu trouxe para cá essa circunstância, eu usei a vírgula para exemplificar aquele caso que nós tínhamos visto antes, tá? Então, vamos para a nossa questão aqui, número... Professora. Oiê! Oi, boa noite, aqui é Bruna. Desculpe interromper, mas é que acabou retomando uma dúvida que eu fiquei lá no início. Essa questão de circunstância e fato. Eu fiquei um pouco confusa em identificar o que é circunstância e o que é o fato. Bom, quem está falando é a... Bruna. Bruna, oi, Bruna. É que às vezes aparece o nome aqui para mim, às vezes não aparece. Ô, Bruna, é assim, ó, eu vou... Eu sou formada em Direito também e eu sou louca por crime, adoro crime. Meu Deus, adoro um crime. E aí eu vou te exemplificar isso falando em crime, falando numa situação de tribunal, tá? Então, olha, eu tenho lá, né, o julgamento do João. O João matou. Fato, João matou. Em que circunstâncias? Certo? Matou a Maria, né? Que é o objeto aí, matou a Maria. Em casa, enquanto ela dormia, né? De forma totalmente desprevenida. Tudo isso, depois do fato, são as chamadas circunstâncias, tá? Essas circunstâncias todas, elas vêm depois do fato, na ordem natural das coisas, certo? Olha, em casa, na calada da noite, eu vou separar essas circunstâncias por vírgula, porque eu vou relacionar essas outras circunstâncias aí. Então, quando você pensa num tribunal, por exemplo, que o promotor, né, quer acusar ali o João, ele vem e começa assim, ó. João, né, em casa, vírgula, na calada da noite, vírgula, sem que a vítima estivesse, ou com a vítima completamente indefesa. Então, o que ele faz? Ele antecipa as circunstâncias e já cria a expectativa. Essa antecipação de circunstâncias cria a obrigatoriedade da vírgula, porque a circunstância sai do lugar dela certo e vem para antes do fato. Será que eu consegui fazer você entender um pouco melhor?
Sim, sim, deu para entender um pouco melhor. Então, tá. Obrigada. Claro que quando nós estamos falando, né, de um texto aí, dessas circunstâncias, geralmente nós estamos falando de lugar, estamos falando de tempo, tá? Então, que esse do crime aí é mais chocante. Daí fica mais fácil para entender o fato e a circunstância e por que que vem a circunstância depois do fato na ordem lógica, tá bom? Obrigada por perguntar, Bruna. Tá certo, obrigada, professora. Em questão número 9. Depreende-se, olhem só, né? Essa palavrinha é tinhosa. Quando vocês lerem assim, ó, depreende-se, infere-se, conclui-se, significa que se vocês não leram o texto inteiro, vai ser complicado resolver. Essas palavras estão relacionadas à interpretação de texto. E interpretar é diferente de compreender. Quando você tem lá compreender, você tem assim, ó, o texto diz, o autor diz, ou de acordo com o parágrafo tal, de acordo com o autor, isso é compreender. É a mesma coisa que você decodificar lá uma questão de matemática. Por exemplo, o João tinha 2 bolas, foi lá, né, comprou mais 2 bolas, né? E aí ele ficou com 4. Isso é a compreensão. Agora, o que ele vai fazer com as bolas, né? É a dedução. Isso é depreender, isso é inferir, isso é interpretar, isso é concluir. Isso só consegue fazer quem realmente foi e voltou do texto, quem realmente entendeu. Como eu disse, nós usamos geralmente aqueles elementos, né, de extrapolação, redução e contradição. Às vezes podemos nos referir a apenas um espaço, um breve espaço ali do texto, mas isso com certeza não se resolve passando os olhos sobre o texto, não. É bem mais profundo isso, tá? Então, 9. Depreende-se das ideias do texto que os 2 choques de preços de petróleo, lá na referência 1, provocaram preocupação com a escassez de energia. Se nós voltarmos lá para o texto, pensarmos nele como um todo, né? Olha só, após os 2 choques de preço do petróleo, toda essa confusão aqui surgiu. Embora não sejam as mesmas palavras, eu entendo que provocaram preocupação com a escassez de energia. Claro que eu entendo isso. Todo mundo, inclusive, depois passou a se preocupar com essa escassez e a partir desse choque dos preços aí do petróleo, inclusive procurando alternativas, né? Então, essa questão é certa. Deixa eu me lembrar de fazer esse Czinho aqui em cima. 10. O emprego do sinal de crase. Ai, a mocinha, a crase, né? Esse acento aqui, deixa eu já esclarecer para vocês. Isso aqui não se chama crase. O nome desse acento é acento grave. E já vi cair isso em concurso, tá? Inclusive do CESP. O nome desse acento é acento grave. E ele é usado para marcar a sobreposição de um A ao outro, tá? Então, olha, o emprego do sinal de crase, que é o acento grave, lá na referência 3, e a formulação, né? Em a garantia e a formulação, indica que são 2 os complementos ligados, do termo ligados, né? Então, vamos lá na referência 3. Que seria a linha 3, olha. Após os 2 choques, né, dos preços de petróleo, problemas ligados ao desequilíbrio do balanço de pagamentos e ligados à garantia. Tá vendo? O termo ligado pediu a preposição a. Garantia aceita o artigo a. Aqui era uma hora que se eu estivesse dando aula para vocês, eu já colocaria todas as regrinhas de crase para vocês, né? Ligados à garantia do suprimento de energia, levaram à formulação. Então, vejam, a assertiva, o emprego de sinal de crase em a garantia e a formulação, indica que são 2 os complementos do termo ligados? Não, né? Um é de um e o outro é de outro. Então, isso aqui está errado. 11. Mantém-se a correção gramatical e a mesma relação significativa entre política energética e objetivos centrais ao se substituir o pronome cujos, porque os. Isso eles adoram. Cujo, ele expressa posse, tá? Então, assim, olha, quando eu tenho lá objetivos da formulação, é uma coisa, né? Se eu trocar aqui, porque, aliás, esse é um erro muito comum na escrita, né? Quando a pessoa ela não tem esse domínio sintático, ela acaba cometendo isso. Vamos voltar lá para a linha 4 e vamos tentar substituir o cujos por que os para vocês verem o que acontece, ó.
Pagamentos e a garantia de suprimentos de energia levaram à formulação de uma política energética cujos objetivos, ou seja, os objetivos dessa política energética. Esse cujos, além de ele representar um nome, ele também é posse. Então, se eu trocar isso aqui pela sugestão deles aqui, ó, que os, né, a formulação de uma política energética, que os objetivos centrais eram a conservação, eu vou ter o quê? O que vai ser um pronome relativo, retomando aqui o termo energético, eu vou, né, vai ficar completamente atravessado, né? A qual aí entraria a energia, a qual o aumento da produção nacional. Então, não posso de jeito nenhum, tá? Então, a questão número 11, errado, não posso me esquecer de fazer o exinho aqui. 12. No trecho, o aumento, a substituição, lá na referência, né, 5 e 7, a repetição da conjunção e indica que petróleo e eletricidade estão ligados, na enumeração, ao termo aumento da produção, que se liga ao seguinte, iniciado por a substituição. Então, é muito trabalhoso isso, né? É muita concentração, é muita energia, né? Está corretíssimo. Isso aqui nós podemos voltar lá no texto, referência 5 e 7, ó, o aumento da produção nacional de petróleo, que aqui, né, concentrais eram a conservação da energia, o aumento da produção nacional de petróleo e de eletricidade e a substituição de derivados do petróleo por fontes alternativas. É só dar uma voltadinha que nós vamos acertar isso aqui. Tá? Indica que petróleo e eletricidade estão ligados na enumeração ao termo aumento da produção, que se liga ao seguinte, iniciado por a substituição. Item 13, então, esse aqui está certo, item 13. A inserção do sinal, adoram isso aqui, né, eles. A inserção do sinal de 2 pontos depois de foram, preservaria a correção gramatical e a coerência textual. Vamos lá no 13. Perdão, vamos lá na referência, desculpa, referência 9. Os instrumentos utilizados foram... Qual de vocês já não viu escrito isso aqui? Ó? Inclusive, já viu escrito ou já escreveu? Os instrumentos utilizados foram 2 pontos. Não sei se eu entendi. A política de preços de energia, a política tecnológica, então está perfeitamente correto. Eu não gosto muito, né? Eu prefiro jogar direto aí, mas é perfeitamente possível, perfeitamente correto, e vocês vão ver isso escrito de várias vezes, tá bem? Vários elementos depois do foram, 2 pontos foram, né? Então, é isso. Professora? Oiê, Daniel? Oi, meu nome é... Oi, isso. Meu nome é Daniel e eu queria saber sobre o ponto e vírgula. Que poderia ser usado... Ele é um demôniozinho. Esse ponto, ele é super, super complicadinho. Por quê? Porque ele... Eu sei que é meio chavão o que eu vou dizer. Ele é um pouco mais que a vírgula e um pouco antes do ponto final. O ponto e vírgula, geralmente, eles pedem para ver se dá para substituir por ponto final ou por vírgula, e normalmente dá, tá? Para substituir por vírgula ou por ponto final. Eu não sei se nessa prova tem, eu não me lembro de ter visto, mas isso é uma coisa que eu faço muita questão de trazer em exercícios para vocês. Geralmente dá para fazer a substituição por vírgula, sim, tá bem? Sim, ele é um ponto difícil de ser usado quando você está escrevendo, sabe? Ele é um ponto assim que você você não quer interromper o período, mas quer começar, quer dar sequência ali, não quer começar um período novo, né? Então, o domínio sintático para usar o ponto e vírgula tem que ser muito grande. Fala. Mas ele não é usado também nesses tipos de enumerações, por exemplo, depois foram 2 pontos, né? Aí, a política, aí ponto e vírgula. Aí não sei o que, aí ponto e vírgula. Isso. Ele não é necessário de usar nesse caso não, aí, ou pode ser só de... É uma ótima pergunta essa sua. Vamos supor que nós tivéssemos lá esse ponto e vírgula, separando esses elementos aí da mesma natureza sintática. E o comando pedisse assim, posso substituir esse ponto e vírgula por vírgula? Perfeitamente possível. Posso tirar a vírgula e pôr ponto e vírgula no lugar? Perfeitamente possível. Uma coisa muito importante sobre o ponto e vírgula, ele não encerra período, isso significa que você não termina um período com ele. O que significa isso na prática? Que você não pode começar a outra expressão com letra maiúscula, tá? Então, de jeito nenhum, depois do ponto e vírgula, você vai poder propor letra maiúscula. De jeito nenhum. E isso é uma questão capciosa deles, que eles costumam fazer. Eventualmente, eu vou separar. Tá bom, muito obrigado. Nada, querida, é só perguntar. Se puder ajudar, estou aqui. 13.
Então, essa daqui está certa, 13. A inserção do sinal de 2 pontos depois de foram, né? Está certa. Então, vamos colocar aqui um Czinho. E aí nós temos essa figura. Isso aqui, para eu conseguir pôr no slide para vocês, eu fotografei lá da prova, que estava em PDF, né? E aqui está escrito a embaixada do etanol, aqui está escrito, né, a crítica sociológica. E aqui, claro, como o texto é antigo, nós vamos encontrar aqui problemas no hífen, né? Aqui vamos já falar aqui onde é que está aqui que eu vi uma questão do hífen. Bom, não vou ficar usando o tempo aqui agora, se encontrar eu já falo para vocês, tá? Compare as informações da figura acima. Vejam que até esse período eles não pediam questões de hífen, né? Compare as informações da figura acima, que seria aquela lá, né? E julgue os seguintes itens. Depreende-se, ó, de novo a expressão aqui, ó. Infere-se, conclui, das informações na coluna a embaixada do etanol, que, no tocante à emissão de gases estufa, o etanol extraído da cana é bem mais vantajoso que o extraído do milho e da beterraba. Isso aqui privilegia o pessoal de raciocínio lógico, né? O álcool combustível brasileiro extraído da cana reduzem até 90% as emissões de gases em relação aos derivados do petróleo. O etanol de milho e da beterraba reduz essa emissão em apenas 47%. Então, isso aqui, por raciocínio lógico, a gente já resolve, né? Então, número 14, nós temos como certo. 15. O desenvolvimento das ideias do primeiro fragmento da coluna, a crítica sociológica, permite substituir-se demanda por necessidade sem que seja prejudicada a coerência ou a correção gramatical do período. Errado. Demanda é assim, é busca, é pedido, é exigência, isso aqui é uma questão vocabular. Necessidade é aquilo que não se pode evitar de jeito nenhum, né? Então, não posso substituir, né? Também não seria correto dizer necessidade por exemplo, né, biocombustíveis, e sim, né, demanda por está correto, mas se eu trocar por necessidade, não dá necessidade por está incorreto, ok? Então, 15, errado. 16. Caso os dois períodos sintáticos que compõem o fragmento intitulado Desmatamento e Queimadas fossem transformados em um só, fazendo-se a conexão com... Olha quem tinha me perguntado ali sobre o C, situação em que eu tenho que pôr depois. Ó, tá vendo? Eu tenho uma vírgula aqui, estou iniciando depois da vírgula, né? Então, eu não posso pôr aqui esse C de jeito nenhum, ele tem que vir para cá. Fazendo-se a conexão com contanto que a nova construção respeitaria as relações semânticas existentes entre os períodos. Contanto que é uma conjunção condicional. E aí é impossível relacionar os dois períodos fazendo o segundo ser condição para o primeiro, né? Então, vamos voltar lá para vamos voltar lá por desmatamento, queimadas. Querem ver, ó. Ambientalistas alegam que a expansão de cultivos destinados à produção de biocombustíveis reduzirá as florestas. Se as ONGs, né, ou então contanto que as ONGs apontam o cultivo de cana, não é uma condição, contanto que é condicional, não posso fazer essa substituição. E isso está para ser estudado nas orações subordinadas adverbiais, no caso das condicionais. Então, item 16, errado. O item 17. No fragmento intitulado Trabalho Semi-Escravo, e aqui eu já consertei, né, que semi-escravo está com hífen lá, preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se empregarem forem em lugar de são. Olha, né, não vai ter jeito de fazer isso, né, ela está toda errada, né, o prefixo... Só para falar aí do semi, né, o prefixo semi só vai aceitar hífen, e eu preciso falar sobre isso porque está me incomodando, né? Se a palavra seguinte começar por E, ou então por H, por I, ou então por H, né? E aí, se o segundo elemento for R ou S, nós vamos ter que dobrar, preciso falar sobre isso. Aí, voltando à questão, né? Preservam-se a correção gramatical e a coesão textual a se empregar forem em lugar de são. Forem não substituição, por quê? Aí eu até poderia trocar sejam, né? Mas forem não, eu posso usar até aí um presente do subjuntivo, mas forem não.
tá bem? Então, a 17 está errada. 18 está gramaticalmente correta e coerente com as informações dos trechos finais das duas colunas a seguinte afirmação: apesar de a reativação do etanol, né, gerar, se não deve ser isso, né, milhões de empregos, as relações, isso aqui deve ter algum erro aqui, as relações não degradantes de trabalho é exigência das autoridades europeias, é ameaçando impor-lhes barreiras. Então, apesar, isso aqui está errado por quê? Apesar de a reativação do etanol gerar milhões de empregos, as relações não degradantes do trabalho são exigências das autoridades europeias, né? Então, eu vou, como é que se diz aqui, né? Está gramaticalmente correta e coerente com as informações dos trechos finais das duas colunas, a seguinte informação: apesar de a reativação do etanol gerar milhões de empregos, as relações não degradantes de trabalho é exigência das autoridades europeias, ameaçando impor-lhes barreiras. Então, 18 errada. Então, 19. Aí nós vamos ter esse outro texto. Professora. Oiê. Oi, aqui é a Lia. Desculpa interromper. Não precisa pedir desculpas, linda. Não degradantes, tem hífen, como que tá agora? Ah, boa pergunta. Não tem hífen, não. Tá tudo certo. Autossustentáveis também sem hífen. Não, o autossustentáveis nós vamos ter lá com o prefixo alto, né? E o S ali nós vamos ter que jogar 2 S's, né? Dobrar esse S aí. Então fica alto 2 S sustentáveis. Sustentáveis, isso mesmo. Obrigada. Esse hífen é a pedra no sapato de um montão de concurseiro. Tá? Nós vamos fazer algumas questões voltadas para esse hífen aí também. E aí a gente vai vendo alguma coisa, a gente pode ver por regra, outras, lamentavelmente, porque, assim, para vocês terem uma noção, quando eles fizeram essa reforma, e aí eles disseram, não vai ter mais hífen, a palavra que já se entende como uma palavra, né, com existência, tipo beija-flor, por exemplo. Fala em beija-flor, já pensa ali no bichinho e tal, então essa palavra não precisaria de hífen. Deu tanta confusão, eu citei beija-flor por acaso, tanta confusão, que a Academia Brasileira de Letras, ela lançou um dicionário e recolheu imediatamente, porque não teve jeito. Há expressões que são consagradas, que não tem como tirar o hífen, enfim, né? O caso de cor de rosa, por exemplo, tem lá cor de café, não tem hífen, mas cor de rosa tem que ter hífen, porque está consagrado e ponto, né? Então, aqui voltando para a questão número 19. A partir do texto acima, né, que foi aquele lá, a escassez do petróleo, escassez de água, problemas que vieram para ficar na agenda mundial e tal, julgue os itens subsequentes. Na linha 1, a substituição do sinal de travessão. Eles amam, vocês viram? É a terceira questão que nós estamos vendo aqui sobre essa história de substituir. De travessão por sinal de 2 pontos, preservaria a correção e a coerência textuais. A substituição do travessão pela forma são transformaria a frase em oração. Está perfeitamente correta. Ó. É uma cobrança, como eu disse, muito comum, né, da banca, e é perfeitamente possível trocar a travessão por 2 pontos. Vamos voltar lá na linha 1. Ó. Escassez de petróleo e escassez de água. 2 pontos. Problemas que vieram para ficar na agenda mundial. A outra parte do comando diz: a substituição do travessão pela forma verbal são transformaria a frase em oração. Sim, porque aí, a partir do momento que aqui, ó, até aqui, escassez de petróleo, escassez de água, nós não temos oração porque não temos verbo, né? Então, a partir do momento que eu colocar aqui o são, problemas que vieram para ficar na agenda mundial, pronto, tem uma oração. Então, duas assertivas, né? 2 questõezinhas capciosas numa única assertiva. Então, tá certo isso. Professora? Oiê! Pode falar um pouco sobre a diferença entre período e frase, oração? Sim, posso. Nós vamos pôr uma aulinha lá sobre isso, mas já vamos antecipando isso. Olha só.
Quando você pega as palavras lá da caixinha, que nem eu falei lá no início, você pega as palavras lá das classes gramaticais e você junta para transmitir a informação. Às vezes pode ser uma palavra só, às vezes pode ser mais de uma. Quando você junta para transmitir uma informação, para estabelecer comunicação, você tem uma frase, tá? Até gritando socorro, você tem uma frase. Estabeleceu comunicação, você tem uma frase, certo? Então, transmitiu informação é uma frase. Esta frase, se for um verbo, né? Se eu disser assim, ó, fique, apenas isso. Então, é uma frase que também é uma oração. Por quê? Porque daí tem um verbo. Daí aquela máxima, não é? Nem toda frase é oração, mas toda oração é frase, né? Transmitir uma informação é frase. Se tiver verbo, é oração. Muito bem. A partir do momento que você põe um ponto nessa informação, você tem, e essa informação, ela tem um verbo, você passa a ter um período, tá? Então, se houver apenas um verbo, você tem um período. Vamos supor, fique, venha e fique, por exemplo. Você tem lá 2 verbos, né? Aí você pôs um ponto. Nessa hora, você passa a ter um período composto. Você tem 2 verbos, tem um período composto. Se você tiver apenas um verbo, é o período simples, ou então a chamada oração absoluta que falamos, tá? Não sei se deu agora para dar uma geral, mas nós podemos retomar esse assunto oportunamente. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Nada. Professora, Oiê. tem uma dúvida, é bem simples, mas eu acho que está me incomodando, na questão da duas questões que vieram um pouco diferentes. Nessa 19, por exemplo, veio correção e a coerência textual. Em outra alternativa veio correção ou a coerência textual. Tem diferença na alternativa? Olha, sim, tem, né? Tem, sim. Aí você tem que pegar os 2 juntos, ou você pega um ou outro. Mas eu gosto de dizer para os meus alunos assim, ó, mantenham a mente aberta para tudo que está ali no comando. Que essa prova do Sebrasp, ela é pautada em comando, né? E eu vou te dizer que a quantidade de gente que erra questões no comando é muito grande. Eu hoje errei uma, né, no comando, tá? Então, assim, fique atento às 2 coisas, né? Vai haver a alteração sintática ou semântica. Se vai ter uma ou outra, se vai ter as 2, melhor ficar com os sentidos aguçados. Se houver uma outra questão que isso ocorra, nós podemos voltar a falar sobre isso, pode ser? Sim, muito obrigado. Nada. Questão número 20, então. Na linha 2, a substituição de vieram por vêm estaria de acordo com... Lá no texto, esse vem está com acento ainda, né? Naquele tempo que tinha esse e dobrado, tinha acento aqui. Estaria de acordo com o desenvolvimento das ideias do texto, em especial com as decorrentes da expressão para ficar. Então, tudo isso para fazer vocês caírem numa ciladinha que aqui é o verbo vir, e isso aqui é o verbo ver. Então, como é que eu vou trocar o verbo vir pelo verbo ver? Né? Não posso, tá? Errado. Então, aqui, inclusive, o verbo ver, há um grupo, né, dos verbos que dobram aí, que eu costumo colocar tudo num bloco, é o crer, de, lever. Crer, dar, ler e ver, né? Então, eles creem, que eles deem, eles veem, né? E o verbo ler, eles leem. Então, eles vão dobrar o E e não vai ter mais acento. É o hiato aí que não vai receber mais acento. Então, 20, errado, né? 21, fazendo-se os devidos ajustes na inicial maiúscula. A argumentação do texto permite a inserção de logo antes de o maior deles, sem que se provoque incoerência ou incorreção gramatical. Olha, aqui ele está dizendo uma coisa ou outra, né? Então, nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Incorreção gramatical não vai ocorrer porque nós vamos pôr a letra maiúscula aí, né, depois de um ponto. Ok. Mas vamos ver o que acontece lá na referência 17, antes de um maior deles, colocando aí um logo. Vamos lá. Referência 17. Majoritariamente nas mãos do Referência capital... 7, professora.
Oi? 7, número 7, não? Obrigada. Eu bem que não ia achar, né? Com certeza. Tamanhas benesses não estão isentas de perigo. Ponto. Logo, o maior deles é a invasão de capitais estrangeiros. Pensa, aquele logo lá é um conclusivo, não tem como, né? Não é possível dizer no contexto, né? Não estão isentas de perigo, logo a maior, né? E colocando um ponto ali, logo o maior deles caberia um E, né? Não estão isentas aí de perigo, e o maior deles é a invasão dos capitais estrangeiros. Aí sim, mas não logo, de jeito nenhum, tá? Um logo é conclusivo e ele é e o E é um aditivo que poderia ser usado aí. Então, 21, errado. Da próxima vez eu já vou deixar certo e errado aqui para facilitar a minha vida. 22. Pelo desenvolvimento das ideias do texto, depreende-se que foi omitido o termo debenesses após sedento. Essa é capciosa, né? O que ocorre lá no texto, lá na referência 8? Olha, tamanhas benesses não estão isentas de perigo. O maior deles é a invasão de capitais estrangeiros, em um mundo temeroso de ficar sedento dentro de umas quantas décadas. Ele está perguntando assim, ó, pelo desenvolvimento das ideias do texto, depreende-se que foi omitido, né, o termo de benesses após sedento de benesses. Ela, né, está errada, e é preciso tomar bastante cuidado, porque me parece aí que o sedento não está se referindo àquelas benesses, né? Então, é bem capciosa. Essa é uma questão que, se eu estivesse fazendo a prova e eu não tivesse tanta certeza, eu deixaria em branco. Deixaria, porque eu fiquei lutando ali, né? Se eu tiro, se não tiro, se eu boto, se não boto, após esse sedento de benesses aí, dessas benesses, fiquei um pouco relutante aqui. Professora, Oiê. Seria sedento de quem, então, no caso ali, no sentido do texto? Pois é, bem isso que eu comecei, né? Então, talvez o termo sedento não fosse, talvez estivesse se referindo à questão da água mesmo, né? Nesse sentido, olha, né? A energia de origem vegetal está situado sob uma de tamanhas benesses, não, então tem tudo isso aqui, não estão isentas do perigo, e o maior deles é a invasão de capitais estrangeiros. Em um mundo temeroso de ficar sedento dentro de umas quantas décadas, eu consegui fazer uma analogia aí com esse sedento meio que de sede mesmo, para poder não colocar, né, sedento de quê aí. Tá? Mas essa é uma questão que me deixou bastante em dúvida. Tá? Quando eu conferi no gabarito, eu vi que tinha acertado, mas eu deixaria essa questão, deixaria sem resposta. Por favor, fale. Quem? Alguém tinha chamado, desculpa. Voltando. Questão 22, portanto, está errada. E também tem uma, né, pessoal? Vamos supor que vocês não concordem com este gabarito, né? E aí, nós estaremos aqui e, eventualmente, eu sou perita em fazer recurso, né? Vou mesmo, assim, se eu não concordo, essa é uma questão, assim, que eu pus ali, fui para o gabarito, mas eu, sabe, fui bastante resistente aí. Se precisar fazer uma argumentação, se precisar dizer que é sedento dessas benesses que a gente já tinha citado lá, eu acho que tranquilamente daria para fazer, sim. Eu não relutaria até em fazer, né? Porque para eu fazer para eu depreender que seria sede mesmo aí, porque vai faltar água só, meio estranho, né? Questão número 23. Na linha 10. O emprego da preposição, acho que vocês estão pensando, essa prof é louca, ela não está dando resposta muito certa para a gente. Não é, eu estou agindo como se eu estivesse fazendo a prova com vocês e dizendo, olha, eu faria isso, de verdade, eu faria isso. Na linha 10, o emprego da preposição antes de que sejam, deve-se a presença do substantivo risco? Sim, vamos voltar lá para a linha 10 e vocês vão ver, ó. Em um mundo temeroso de ficar sedento, dentro de umas quantas décadas, a cobiça por essas terras é grande e maior ainda o risco de que, né,
sejam poluídas. É sim, essa preposição aí é pedida, né, pelo substantivo risco. Então, isso aqui está certo, a 23. Umas caem no colo, assim, também, né? O desenvolvimento das ideias do texto permite, veja bem, isso é interpretação. Na linha 14, a troca de lugar dos termos ao capital estrangeiro e o controle de sua indústria, sem que se provoque incoerência ou incorreção. Outra história do ou aqui. No caso, nós vamos ter incoerência e incorreção, né? Deixa eu ver. 24. Peraí, que eu acho que eu confundi aqui. Peraí. Voltando. O desenvolvimento das ideias do texto permite, na linha 14, a troca de lugar dos termos ao capital estrangeiro e o controle de sua indústria, sem que se provoque incoerência ou incorreção gramatical, pois os dois objetos de eu mantêm-se identificados. Ah, sim, quer ver, ó. O que nós vamos ter lá no verbo da linha 14? Ó. Na metade dos anos 50 do século XX, o Brasil cedeu ao capital estrangeiro o controle de sua indústria. Então, eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo direto e indireto, ele cedeu a quem? Ao capital estrangeiro o quê? O controle de sua indústria. Ele está sugerindo lá que nós façamos a inversão. Então, cedeu o controle de sua indústria ao capital estrangeiro. Pronto, eu só vou trocar o objeto direto antes do objeto indireto. E aí a pergunta é, o comando diz, posso fazer essa troca sem que se provoque incoerência ou incorreção gramatical, pois os dois objetos cedeu mantêm-se identificados. Certíssimo, eu continuo identificando o objeto indireto e o objeto direto. O problema é que eles estão ali invertidos, tá? Cedeu o quê a quem? Então, cedeu a quem o quê? Só isso. E isso está lá na regência verbal. Aquela questão dos verbos transitivos diretos, indiretos e quais são as preposições exigidas. Então, já fica aqui bem, vamos passar uma régua rapidinho. Se existe dúvida em relação a isso. Tem lá o verbo que pediu o complemento, ele não existe sozinho, né? Não tem como deixá-lo sozinho. As perguntas depois do verbo que são feitas para encontrar o complemento direto são o que e quem, tá? Qualquer outra pergunta que você faça depois do verbo, a que, a quem, em quem, de quem, elas já vêm com uma preposição, isso significa que a resposta também está com uma preposição, e essa preposição é que torna o caminho do verbo até o seu objeto um caminho indireto, tá? Mas isso falando bem brevemente, a gente vai aprofundar isso. Questão número 25, mantém-se a correção gramatical do período e atribui-se maior formalidade ao texto ao se empregar de os brasileiros em vez da expressão dos brasileiros. Olha só que barbaridade. De os brasileiros significa que nós vamos começar aqui, ó. Por exemplo, a possibilidade de os brasileiros fazerem tal coisa. Eu não posso dizer a possibilidade dos brasileiros fazerem, eu não posso juntar isso aí, porque eu vou usar os brasileiros como sujeito. Então, vamos ver lá na referência 2021 o que ocorre. Ó, desdobramentos sociais e políticos certamente gravíssimos do ponto de vista da soberania dos brasileiros. Os brasileiros são soberanos. Isso é posse. Então, se eu trocar isso aqui, a soberania, do ponto de vista da soberania de os brasileiros sobre o seu território, fica muito fácil ver que vai dar erro, vai dar ruim, né? Digamos assim, tá? Então, não se mantém a correção gramatical de jeito nenhum, né? Então, isso aqui está errado. E é mais ou menos isso, pessoal, mas essa é uma prova passada. As nossas aulas nós vamos fazer em torno de, né, nós vamos agrupar, né, esses assuntos, tá? Então, nós vamos tentar aí, trabalhar sempre com umas 20 assertivas, mas com assuntos mais agrupados. E também nós vamos ter os simulados, né? E aí os simulados vão forjar mesmo a prova, né? Tentar contemplar aí os conteúdos da prova. Tá certo? Boa noite, professora. Boa noite, Rodolfo. Pois não. Agora eu estava esperando acabar as questões, Sim. Que eu fiquei com dúvidas em questões do começo da prova. Sim. Pode ser? O que eu pensei na questão 7. Questão 7, tudo bem, vamos lá. Atualmente, fala-se muito. Então, o C, ele seria atraído tanto pelo atualmente quanto pelo muito? Não,
Não, porque o muito está para lá, né? É pelo atualmente que ele seria atraído. Pelo O muito advérbio. também é advérbio. Mas não... O Tá? atualmente que atrai, o muito também é advérbio, mas não faz O muito diferença. também é advérbio. Deixa eu voltar lá para a referência 20. Vamos lá. Referência 20. A mudança climática coloca em questão os padrões de produção e consumo hoje vigentes. Atualmente, fala-se muito... Vamos supor que eu tivesse aqui, ó... atualmente, muito se fala. Eu teria mais uma situação para trazer esse ser para antes, né? Então, esse muito, esse intensificador aqui poderia vir antes do verbo falar, como pode também estar depois. Ele é uma circunstância, né? Então, no caso de intensidade, aqui de um advérbio de intensidade em relação ao verbo falar. Se ele tivesse aqui atualmente muito se fala, daí nem se discutiria, né? Aqui já estou achando errado isso, já está errado isso aqui na prova, né? Atualmente se fala, porque atualmente é atrativo. Então, se tivesse muito, aí sim, estaria mesmo um erro crasso, por sinal. Tá? Professora, a segunda questão que eu fiquei em dúvida foi na questão 6. Questão 6. Que fala. Parece que teve um descolamento do gabarito do que você falou, e fiquei confuso. Ficam preservadas a coerência textual e a correção gramatical do texto ao se substituir o sinal de 2 pontos, depois de problema, pela conjunção pois precedida e seguida de vírgula. Sim, essa questão aqui foi aquela que eu disse que eu acho que eu errei. Você estava na live já? Não? Estava sim, mas aí... Essa questão eu vou analisar ela depois, mas assim, ó, eu não posso colocar... Então, lá no gabarito, está aparecendo como certo, tá? E aí eu ainda estou... Depois eu vou dar uma analisada melhor e eu prometo dar um retorno para vocês lá no Telegram, tá bom? Mas eu acho que isso aqui não está certo, não, tá bom? Isso que eu fiquei na dúvida, se era certo ou errado. Não, eu acho que não tá. É que eu não queria voltar toda a minha concentração para cá, porque, meu Deus, eu falei, não, isso não pode, né? Foi isso que aconteceu. Inclusive, essa aqui é a única questão que eu coloquei e não fiz nenhum comentário no entorno dela, sabe? Eu até vou olhar aqui, ó, vou te mostrar. Então, por isso que eu me permito, assim, e peço permissão a vocês e peço desculpas para voltar para essa questão depois. Quero me concentrar, quero me debruçar nela melhor, e quero ver se esse gabarito realmente está escrito certo lá, porque para mim ele está errado. Tá bom? Embora obrigado, aquele professora. gabarito seja oficial. Não tem de quê. Mais alguma? Professora? Oiê, Lucas? Oi, Lucas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas, diga. Pegando um gancho nessa questão 7, se tivesse um de negação na frente desse fale-se, né, ele atrairia o pronome para... Aqui antes do fale-se, você quer falar? Não se fala? Isso, teria que aproximar deslocar o pronome? Ah, sim. Se tivesse aqui o não é atrativo. Qualquer palavra de sentido negativo, pode ver assim a nossa situação de cotidiano. E não se fala mais nisso. Você não usa não fala-se mais nisso. Existem palavras que elas já atraem naturalmente. Olha, eu espero que vocês se entendam, por exemplo. É o que atrai, né? Que se entenda logo, que se resolva logo, né? Então, já é atrativo, né? Então, para as regras fica mais fácil de entender isso. A palavra de sentido negativo, não, nunca, jamais, ninguém, eu costumo pôr tudo num balaio só para não ficar dizendo, ninguém é pronome indefinido, nunca é advérbio de tempo, não advérbio de negação. Então, tudo que for negativo, eu ponho tudo num balaio só para facilitar a vida do concurseiro. Mas claro que, né, sabendo as classes gramaticais, fica muito mais fácil ir lá para as regras. Tá bom, Lucas? Tá certo, obrigado. Nada. Professora. Oi. Boa noite. Boa noite. Quanto a essa questão, Caris. Oi, Caris. Quanto a essa última questão, nitidamente, a gente lendo, né, pela nossa convivência com o português, a gente sabe que o de mais os ficaria totalmente errado. Só que a gente sabe só que a gente sabe que o dós, ele é a junção, né, do de mais os. Certo. Então, nesse caso, teria, por exemplo, como substituir em algum exemplo assim? Ou geralmente realmente fica errado? Fica errado. Aqui a única possibilidade de eu trocar por de os brasileiros seria se ele estivesse iniciando aí um período. Por exemplo, existe grande possibilidade de os brasileiros se revoltarem contra tal coisa, por exemplo.
é uma situação que eu não poderia. Existe grande possibilidade dos brasileiros. Isso estaria errado, porque aí esse do seria posse aí da possibilidade, não tem sentido. Então, se eu vou usar ele como um sujeito, é a possibilidade de quê? De os brasileiros se revoltarem em determinado momento, por exemplo. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Professora. E aí, pessoal? Não, pode terminar a dúvida delas. Já é Bruna aqui. Oi, Bruna, fala. Então, quanto à questão 6, de novo, esse pois, ele é uma conjunção explicativa, certo? Pode ser explicativa e pode ser conclusiva, tá, Bruna? É isso que eu isso quero que eu ia voltar lá. perguntar. Se não teria a possibilidade dele ser conclusiva e acabar substituindo, assim, a final em vez de pois. Vamos pensar no final. É porque, para mim, faz um pouco de sentido até essa substituição. Eu diria que estaria certa, entendeu? Vamos voltar aqui. Como eu te disse, essa questão, essa assertiva virou a pedra do meu sapato hoje. Ficam preservadas, vamos resolver de uma vez. Ficam preservadas a coerência textual e a correção gramatical do texto ao se substituir o sinal de 2 pontos depois de problema, na referência 15, pela conjunção pois, precedida e seguida de vírgula, ou seja, se estiver antes e depois. Então, vamos lá. Ó, na referência 15. Vamos resolver isso. Cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra independentemente da ação do homem. É importante que este fenômeno não seja visto como um problema. Vírgula, pois, vírgula, sem o efeito estufa. Aí é que tá, entendeu? Eu não posso pôr esse pois aqui entre vírgulas. Eu até poderia pôr um pois, se eu não pensar aqui em sentido, mas ele não viria entre vírgulas, porque para ele ser um pois entre vírgulas, ele tem que ser uma conjunção deslocada. Por exemplo, João estudou bastante, e aí estudou muito, muito, muito. Então, é de se esperar, pois, que ele tenha passado. É de se esperar, vírgula, pois, vírgula, que ele tenha passado. Então, se eu deslocar esse pois aí, ele vai vir como conclusivo, mas ele tem que estar deslocado, e aqui ele não está deslocado, você entendeu? Olha, não seja visto como um problema, vírgula, pois, sem o efeito estufa, o Sol não conseguiria aquecer a Terra o suficiente para que ela fosse inabitável. É isso que está me incomodando, e lá no gabarito eu estou vendo isso como certo e eu não estou concordando com isso. Eu preciso confirmar se isso está lá no gabarito como certo mesmo. Se alguém tiver aí, eu até aceito, mas isso não está certo. Não tenho como pôr uma vírgula depois desse pois, entende? E aí ficou a confusão aqui porque eu pus, né? Não fiz um comentário, eu devo ter ido para a questão seguinte, não fiz nenhuma observação, mas não é possível. No meu ponto de vista aqui, ele está errado. Então, se eu peguei do gabarito certo, não pode ser. Só estaria certo se fosse uma vírgula antes do pois, não é isso, professora? Isso, uma única vírgula, sim. Aí, sim. E aí eu ainda tenho que verificar se isso é realmente conclusivo, ou então, né, explicativo. Vamos lá, cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra, independente, aí seria explicativo, né? Ou então causal, independentemente da ação do homem. É importante que esse fenômeno seja visto como um problema, vírgula, pois sem o efeito estufa, o Sol não conseguiria aquecer a Terra o suficiente para que ele fosse habitável. Eu posso pôr isso como um conclusivo, mas eu não posso pôr uma vírgula depois desse pois, entendeu? Não tem como, tá errado isso. Oi. Eu de novo, Caris. Oi, Caris. Geralmente, quando a gente coloca uma palavra entre vírgulas, a gente pode ter um texto, a gente pode ler esse texto sem essa palavra que está entre essas vírgulas, correto? Não necessariamente, não necessariamente. Né? Agora, isso aí é só aposto, né? Isso aí é só no caso de aposto, exatamente, né, é só quando porque eu imaginei isso. Eu imaginei o pois no sentido de visto que, uma vez que. E aí é que tá, se ele for visto que, uma vez que, eu não posso pôr vírgula depois dele. Deus me livre. Aí eu vou arrumar uma encrenca mesmo. Professora, alguém resolveu o problema aqui, o Vitor aqui falou, que essa vírgula que vem depois do pois, ela vai aparecer por causa da... porque depois está escrito assim, sem o efeito estufa, vírgula. Então, na verdade, esse sem o efeito estufa estaria entre vírgulas, né?
E essa vírgula que vem antes de ser em efeito estufa. Ai, que bom! É uma Agora eu locução, estou analisando quem foi que resolveu. Claro, foi eu o não Vitor. analisei aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Pois, vírgula, sem o efeito estufa, vírgula, claro, porque o termo está deslocado aqui. Uf, obrigada. Quem foi? Esse já vai passar. Foi o Vitor. Vitor, parabéns, vai passar. E obrigado, porque essa questão, meu Deus, ela estava me torturando, porque, como eu disse, eu não me debrucei sobre ela, eu vi lá no gabarito depois, não fiz nenhum, e foi a questão que eu, né, me perdi ali, tá? Não pensem que eu não sei, mas obrigada, meu Deus, abriu os olhos aqui. Agora eu entendo o que os meus alunos às vezes me dizem, prof, como é que eu não enxerguei isso? E agora sou eu aqui, como foi que eu não enxerguei? Pessoal, eu peço desculpas por isso, tá? E assim, desculpa não. Confiem em mim, tá? Confiem em mim, não vão desconfiar de mim só por causa dessa falha, por favor, tá? Podem confiar em mim. Eu tenho, graças a Deus, muitas pessoas aprovadas aí por essas bancas, por orientação. Aqui foi uma desatenção minha mesmo, meu Deus, e olha que nós batemos tempo nessa questão. Tá Mas, certo. professora, eu achei que ela muito pegadinha, porque, como ele fala na questão, ele fala que é o pois, que seria precedido, e depois seria a vírgula. Mas essa vírgula depois não é do pois, é da locução adverbial. Claro, é bem isso aí. Eu disse para vocês que hoje eu tinha, né, errado uma questão e não fiquei bem por isso. Mas tá tudo certo agora. Obrigada por terem me ajudado. Muito obrigada. Ui, deu até um suador aqui. Eu não sei se era isso, se vocês querem perguntar mais alguma coisa, se eu posso ajudar mais alguma coisa hoje. Gente, a gente já está 2 horas de live e eu sei, tá, que a prof tinha um compromisso. Então, espero que ela ainda consiga ir. A gente vai encerrar por aqui, mas qualquer dúvida que ficou aí com vocês podem guardar, que segunda-feira a prof vai estar no Telegram, e como eu falo, ela é onipresente, e que nem eu falou, pode mandar qualquer hora. E quando ela tem Professora, um tempinho livre, ela responde. Mais alguém chamou? Ariel, é bem rápido. Eu só gostaria de saber quando vai ser a próxima aula ao vivo. Maria, eu acho que isso você pode responder melhor, né? A nossa próxima live. Então, a gente está vendo certinho, a gente está organizando os horários com a prof também, porque agora, final do ano, está um pouquinho corrido. Então, eu acredito que talvez aí no ano que vem. E a gente vai ter os simulados também, todos os simulados, como a professora corrigiu aqui com vocês essa prova, vai ser assim, tá, gente? Aí a gente vai ver aí umas aulas, até ela vai sentindo no Telegram o que é a dúvida de vocês, o que está mais pegando. No SMV a gente faz bastante isso. Então, ela sente a dúvida de vocês, as dores de vocês, e ela prepara a aula em cima disso. Beleza, então vai seguindo, então, o conteúdo disponibilizado no curso, então. Isso, as é videoaulas o que eu ia gravadas. dizer. Eu sugiro, você começou a estudar agora. Assim, ó, há aquelas pessoas que já estão estudando há algum tempo, que podem se permitir e procurar aulas específicas, ou então dentro daquele nosso quadro resumidor, podem ir direto para aqueles pontos. Não, eu tenho problemas aqui. Agora, o que eu quero dizer e deixar bem claro para vocês? O edital que vocês têm em mãos, tá? É exatamente aquele quadro resumidor lá. Isso precisa ficar estabelecido. Eu sempre usei, e aí eu sempre costumo dizer para os meus alunos, cuidado com o que diz lá no edital, com o que está escrito no edital, e podem ver isso pelas matérias específicas também, que algumas coisas aparecem no edital, vocês vão ver, são várias as engenharias aí, e que são com nomes, né, coisas que são com nomes diferentes, ou aparecem de outro jeito, ou então vocês das exatas aí vão ver, mas como é que eu vou estudar isso aqui antes disso aqui, por exemplo, que acaba não tendo uma certa lógica, né? Então, por isso que nós temos essa organização aí. Dá para estudar a aula de coesão e coerência antes, dá para ir lá para a aula de interpretação para ver aqueles elementos de extrapolação, redução e contradição também antes, mas já fica a dica que não, pelo amor de Deus, não façam provas sem ler o texto, por causa daquele depreende-se, daquele infere-se, daquele conclui-se lá. De jeito nenhum, deixem o texto fazer parte de vocês, né? E são, olha, a média de 3 textos, e eles, alguns mais curtinhos, outros nem tanto, mas é a média aí de 3,
4 textos em 25 assertivas, né, bastante texto. E uma prova trabalhosa. Ela não é necessariamente difícil, ela é trabalhosa, ela demanda uma energia ali, uma concentração muito grande, que é fácil perder questão. Por isso que eu disse, apareceu a dúvida, começou a enrolar demais, isso é válido para as outras também, e como orientação dos meus concurseiros, assim, passe adiante, deixa sem resposta, não chutem, né? Ou melhor assim, eu quero garantir esse pontinho aqui, eu tenho quase certeza de que é certo, quase certeza de que está errado, e aí vai e joga. Não, resistam mesmo a essa tentação, por favor. Eu fiz muito concurso da Polícia Federal, que, deixa eu explicar por quê. Porque toda vez que tem um concurso, agora já nem tanto mais, toda vez que eu preparo um grupo, eu faço a prova com o grupo no mesmo dia, né? Essa prova de vocês, ela vai ter lá em Florianópolis, eu ainda não sei, talvez eu faça a inscrição e faça, porque eu gosto de, tá, Maria? Porque eu gosto de sair da prova já sabendo o que está acontecendo para conversar com os meus alunos a respeito disso. Eu fiz vários Enems, para vocês terem uma noção, né? No tempo que eu dava aí aula para a meninada, porque eu queria saber qual era o tema de redação, eu queria saber o que tinha caído ali na prova, para não ficar esperando o gabarito oficial e tudo mais, né, para já ir. E também não ficar com a especulação. Então, eu fiz várias questões. Oi? Aqui é o Douglas, professor. Desculpe interrompê-la. Boa noite. A minha dúvida é com relação ao intensivo dos 5 dias de português, a senhora nos indica estudar pelas videoaulas sua ou pelo conteúdo em PDF? O que seria assim mais viável nesse tempo? Pois olha, depende muito do seu tempo. Se eu fosse fazer esse cronograma aí hoje de 5, eu ia para as videoaulas, tá? Porque elas são mais breves, né? E a concentração talvez fique um pouco melhor. Então, o que você pode fazer, que eu acho que é uma boa sugestão? Pega o material, né, impresso, eu gosto de estudar de forma impressa, eu ainda acho que o livro ali, ele é melhor, né, o livro, o material impresso, porque você pode rabiscar, puxar para lá, puxar para cá, tanto que eu fiz todas as anotações aqui, e eu sou meio que das antigas. Mas puxe esse material e faça as videoaulas acompanhando ali. E é nessa hora que costuma aparecer uma ou outra dúvida, tá? Porque eu tentei fazer ali nas videoaulas, a coisa bem mastigadinha, né? Usei muito material do Cunha, muito material do Bechara, que é uma bibliografia que essa banca usa muito. Esses são os 2 autores, assim, né? Que eles, o Bechara, então, nem se fala. Então, um material complementa o outro ali para tentar cobrir todo mundo, né? Dessas bancas todas. Não estou falando só da Banca da Marinha. Lá nas aulas vocês vão me ver falando, volta e meia, olha, a Banca da Marinha cobra muito isso, cobra muito aquilo, porque naquele momento era ali o pessoal da Marinha, mas vale para todo mundo, vale para todo mundo. Essa prova do Sebrasp, a diferença dela é que das outras, é que ela num único comando, ela pede 3, 4 conhecimentos, às vezes, né? Num único comando. Então, se você não tiver assim bem... Então, não tem 5 assertivas cada questão, mas tem 3 ou 4 conhecimentos que você tem que demonstrar no momento em que você está analisando uma dessas assertivas, tá? Então, se você me pergunta, né, e eu te respondo, vai pelas videoaulas, e se você tiver o material impresso, vai dando uma aula. E, assim, debruçar-se sobre isso, são 60 dias. A língua portuguesa, esse outro português, que é o português do concurso, realmente assusta um pouco. Por quê? Porque quando você estava lá no ensino médio estudando isso, você e todos os outros, né, o pessoal só queria, né, tirar uma nota ali e passar. E muita gente ainda perguntava, não sei porque que eu tenho que aprender essa história de coordenada, de subordinada, de conjunção, disso ou daquilo. Eu preciso aprender, preciso escrever, falar e resolver o meu problema, pronto. O pessoal de exatas, então, nem se fala. Então, eu entendo que vocês acabam tendo um pouco mais de dificuldade com esse português. Mas aí, todas as dúvidas vocês podem chamar lá no Telegram e eu, na medida do possível, vou respondendo para vocês. E faça assim, esses 5 dias aí, antes, né, das aulas
de começar o cronograma normal, faça isso sim. Ao menos você já vai meio preparado, né, para o intensivo. Muito obrigado, professor. Parabéns pela excelente aula. Perfeito. Ai, Douglas, eu tô tão frustrada com aquele erro que eu cometi ali. Ai, meu Deus, eu já estava mal hoje de tarde, porque eu já não tinha gabaritado a prova. A Maria sabe disso, que eu, quando não nada, gabaritei a professora, é prova, muita errei uma coisa. questão, fiquei mal, assim. Então, peço desculpas de verdade, mas eu tenho humildade suficiente para reconhecer as minhas falhas, tá bom? Então, pessoal, Valeu, é professora. isso. Até 10. Obrigada a vocês. E aí a Muito gente vai obrigado, se professora. encontrar mais vezes, né? Olha, deixa eu aproveitar para desejar a vocês aí um Feliz Natal, né? Porque nós vamos começar a nos falar só depois do Natal. E aí, se eu demorar ali 1 horinha, 2 horinhas para responder no Telegram para vocês, eu já vou justificar que é porque eu vou... A Maria sabe, desde lá de setembro eu pedi, né? Eu vou viajar, eu não estarei no Brasil, mas... Olha que chique, né? Mas deixa eu esclarecer que eu moro na divisa do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, tá? Então, eu não estarei no Brasil por isso, né? Então, por acaso, eu demorar aí 1 hora, 2 horas para responder, porque talvez eu esteja em estrada, mas assim que eu estiver com a internet, eu já respondo para vocês. E é isso, tá bom? Feliz Natal, né? E até uma próxima oportunidade, tá bem? Contem comigo, tá? Para o que vocês precisarem. Feliz Tchau, Natal, Maria. professora. Tchau. Feliz Natal, professora. Feliz Natal a Feliz todos. Natal, pessoal. Feliz Natal.